boa tarde a todos. Eu me chamo Thaís, sou nutricionista de formação e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho em equipe a partir da ótica do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Então, para a gente começar a contextualizar um pouco, eu trouxe para vocês o que seria o NASF, né? Como que esse Núcleo de Apoio à Saúde da Família deveria atuar. Então, quais são as diretrizes, quais são as recomendações para a organização do trabalho do NASF atualmente na atenção básica, né? Então, os núcleos de apoio à saúde da família são equipes, né, multiprofissionais que devem ser conformadas segundo as necessidades locais, né, dentre vários profissionais que podem conformar essa equipe. Então, a partir da necessidade sanitária daquele local, né, daquele território, a partir das necessidades das equipes de saúde da família em receber esse apoio para resolver com maior qualidade e resolver mais as demandas e necessidades que se colocam no seu território, a gestão local definiria quais os profissionais que comporiam essa equipe, né? A partir dessa definição, o que se espera é que o NASF possibilite uma ampliação de saberes e de práticas na atenção básica, promovendo então um cuidado integral e uma atenção mais resolutiva, né? Melhorando a resolução nesse âmbito de atenção. Então, o NASF ele é uma estratégia para incrementar mesmo a capacidade da atenção básica, né, de resolver com mais qualidade e com maior resolubilidade as questões que se colocam no Sistema Único de Saúde, né? Favorecendo também a coordenação do cuidado pela própria equipe de saúde da família e a integração entre diferentes pontos de atenção nas redes de atenção à saúde. Então, é muito importante frisar que, para isso, o NASF ele deve seguir uma diretriz que é a de integrar a atenção básica. Então, ele se orienta a partir dos princípios das diretrizes da atenção básica, né, ainda que tenha uma função e ainda que se espere do NASF um papel diferenciado das equipes de saúde da família, né? O modelo de atuação, para isso, ele não deve repetir o modelo ambulatorial, né, que é focado apenas no atendimento específico dos profissionais do NASF, né? Então, a gente considera que ele não se constitui um serviço de especialistas independente da atenção básica. O NASF, ele faz parte da atenção básica, ele deve trabalhar de uma maneira integrada as equipes de saúde da família, buscando melhorar o cuidado que é oferecido para a população nesse âmbito de atenção, né? E se a gente considera, então, essa relação integrada com a equipe de saúde da família, a gente conclui que esse processo de trabalho do NASF ele não pode ser independente das equipes de saúde da família. Então, os processos de trabalho das equipes que são apoiadas e do NASF, eles precisam estar muito bem alinhados para que a gente consiga mudar esse modelo de atuação que comumente acaba repetindo o modelo ambulatorial de atenção. Nessa relação, então, a gente tem papéis diferenciados para as equipes de saúde da família e para o núcleo de apoio à saúde da família, né? A equipe de saúde da família ela é considerada a referência para o cuidado da população, daquele território, né? Então, ela é responsável pela coordenação do cuidado dessa população ao longo das redes de atenção à saúde, né? E o NASF, ele vem como uma equipe de apoio para ampliar a capacidade de atuação interdisciplinar dessas equipes, né? A partir das necessidades das equipes apoiadas, do território, da população atendida, o NASF deve atuar no sentido de ampliar e qualificar o escopo de ações que são oferecidas na atenção básica. Desses dois papéis e da relação estabelecida entre essas equipes, a gente espera que haja um rompimento das relações de poder entre os ditos especialistas que compõem o NASF e as equipes de saúde da família, que tradicionalmente a gente observava quando esses profissionais eles estavam inseridos, por exemplo, em serviços de especialidades da média complexidade, né? Buscando então uma relação de maior compartilhamento entre esses profissionais que conformam as diferentes equipes. O referencial teórico-metodológico, né, a ferramenta que o Ministério da Saúde recomenda atualmente para organizar, né, ou para guiar toda essa organização do processo de trabalho do NASF, junto com as equipes de saúde da família, é o apoio matricial, né, que está muito focado na concepção da integralidade do trabalho interdisciplinar. Para isso, ele é conformado pelas duas dimensões, que são a dimensão assistencial e a dimensão técnico-pedagógica. A gente pode considerar
que essas duas dimensões, elas são vertentes práticas para operacionalizar os princípios da integralidade, da interdisciplinaridade, né? E devem promover, então, uma maior capacidade dessas equipes em compartilhar diagnósticos, compartilhar estratégias de atuação, compartilhar avaliação dos resultados dessas ações que são implementadas na atenção básica, né, sobre a saúde dos usuários, sobre o território, enfim, e de promover também uma corresponsabilização, né? Então, é uma lógica diferenciada de apenas encaminhar a outro profissional. A gente espera que, da efetivação do apoio matricial e dessa relação integrada entre NASF e equipes de saúde da família, esses profissionais eles passem a compartilhar a responsabilidade por aquele cuidado, né? E isso implica no compartilhamento da definição de ações, de diagnósticos, né? Enfim, de dividir mesmo essa responsabilidade ao invés de apenas transferir ela para um outro profissional. Então, a dimensão assistencial são as ações clínicas realizadas diretamente pelo NASF, né? São ações definidas a partir das necessidades dos usuários e das possibilidades de intervenção na atenção básica, e elas devem ser ações que são pactuadas e reguladas pelas equipes de saúde da família. As ações técnico-pedagógicas são aquelas que buscam desenvolver competências na própria equipe de saúde da família para que ela possa constituir novos campos de conhecimento e de práticas e, a partir desses novos campos de conhecimento e prática, implementar outras estratégias que anteriormente não eram realizadas. Então, fortalecer a própria equipe de saúde da família para o cuidado em situações que são consideradas mais simples ou que são muito comuns na atenção básica, né, e onde os profissionais do NAS podem dividir esse saber, essa prática com essas equipes. Aqui a gente tem um paralelo entre as dimensões assistencial e técnico-pedagógica do apoio matricial e a integralidade e a interdisciplinaridade, né? Esse paralelo é interessante para a gente ver que, às vezes, a gente não consegue compreender bem como implementar o apoio matricial, ou é uma teoria nova, né, diferenciada, mas que ela está muito embasada nos princípios, nas diretrizes do SUS. Então, ajuda talvez um pouco mais a gente a pensar no NASF como uma equipe que deve atuar de uma maneira que busque a integralidade de uma maneira interdisciplinar, né? Então, a integralidade e a dimensão assistencial, por exemplo, elas têm em comum a questão da universalidade, da integração entre diferentes ações, pontos de atenção e setores, né? Indissociação entre a demanda espontânea e programada, a valorização da própria interdisciplinaridade, né? Enquanto a interdisciplinaridade e a dimensão técnico-pedagógica tem em comum a valorização da integralidade, então é muito imbricada, né, as relações entre esses princípios diretrizes e entre essas dimensões, né? A interdisciplinaridade e a dimensão técnico-pedagógica também buscam compartilhamento de saberes e práticas, ampliação dos campos de saberes e práticas em saúde, né, e a realização de ações conjuntas, né. E a gente ainda consegue identificar pontos de intersecção entre essas dimensões e esses princípios, né. Ambos trabalham com uma visão ampliada do processo de saúde e doença e das ações realizadas, buscam organizar ações e serviços a partir das necessidades de saúde dos territórios, dos usuários atendidos, né, na atenção básica, procuram também promover a redução da fragmentação, compartilhamento de responsabilidades, né, através de relações mais horizontalizadas entre diferentes profissionais, entre diferentes pontos de atenção das redes de atenção à saúde, e ampliar a resolubilidade da atenção básica, né, que é uma das funções do NASF, que se espera do NASF atualmente. Todo esse conceito ele deve caminhar no sentido de promover um trabalho integrado entre as equipes de saúde da família e o NASF, né? Mas a gente traz aqui um alerta para o risco de fragmentação da implantação, da atenção na implantação do NASF, né? Ao contrário dos núcleos de apoio à saúde da família, promoverem essa maior integração, esse maior compartilhamento, em muitas situações a incorporação desses profissionais na atenção básica pode gerar mais responsabilização quando a gente acaba focando, por exemplo, apenas na dimensão assistencial do apoio matricial, sem uma integração, sem uma regulação, sem um compartilhamento com as equipes de saúde da família. Então, ao invés de a gente ter maior resolubilidade de atenção, a gente acaba tendo uma reprodução do modelo biomédico de encaminhamentos, né? E aí mudando apenas o local de atuação desses profissionais, o local de atendimento desses profissionais. Então, a gente acaba aumentando a desresponsabilização
ao invés de promover essa questão do compartilhamento entre as equipes, de promover a capacidade das equipes de saúde da família em desenvolverem a coordenação do cuidado, em acompanharem o cuidado longitudinal desses usuários que são para os quais as equipes de saúde da família são referência para o cuidado. E aí a gente traz questões, né, que a gente compreende que essa mudança ela não é fácil, né? Mudar o modelo de atuação de um modelo fragmentado, biomédico, que a gente tem tradicionalmente no âmbito dos serviços de saúde, para um modelo de compartilhamento, de corresponsabilização, não costuma ser uma tarefa muito fácil para as equipes, né? E nem para as gestões municipais também, né, na compreensão desse novo modelo. Tradicionalmente, a gente tem cada profissional responsável por uma etapa do cuidado, então isso faz com que o cuidado acabe sendo fragmentado e o processo de trabalho acabe sendo fragmentado. Existem insuficientes arranjos organizacionais de relações e práticas profissionais e de gestão para promover o trabalho interdisciplinar, então tradicionalmente esses processos de trabalho eles também promovem essa fragmentação, né? Baixa compreensão sobre apoio matricial e pouca consolidação prática, muitas vezes com dificuldade de compreender e de definir qual seria o objeto de trabalho do NASF, são apenas as equipes de saúde da família, são apenas os usuários, são esses dois pontos, existe outro objeto de trabalho, né? Então há uma dificuldade nessa compreensão e nessa definição. A formação dos trabalhadores para atuar na lógica de um trabalho integrado, de corresponsabilização, de compartilhamento, tradicionalmente não dá conta disso, né? E isso tanto para a formação das equipes de saúde da família, quanto dos profissionais que compõem o NASF, né? E é importante que todos esses profissionais que estão envolvidos nessa relação compreendam a importância de um trabalho mais integrado, né? E consigam trabalhar nessa lógica. A existência de demanda reprimida também é um obstáculo, né? Muitas vezes os profissionais do NASF têm uma pressão da população, das equipes que são apoiadas, da gestão municipal. O próprio profissional do NASF se cobra por atender essa demanda, né? E acaba reproduzindo essa lógica mais ambulatorial, apenas do atendimento mesmo. Há uma dificuldade na implantação, na definição de critérios para definir as categorias que vão compor o NASF, né? E muitas vezes também o número de equipes que vão ser apoiadas, então isso também pode dificultar que um trabalho integrado se efetive na prática, né? E a insuficiência de mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados alcançados, né? Que muitas vezes não permite que a gente avalie, né? Que a gente identifique se as ações que a gente tem implantado têm surtido os resultados esperados, né? Ou se a gente precisa ter outras estratégias para que a gente alcance aquilo que a gente espera com a implantação do NASF e com esse trabalho integrado com as equipes de saúde da família. O que a gente tem observado, assim? Para que essa mudança ocorra, é importante, inicialmente, né, uma abertura e uma vontade dessas equipes de realizarem um trabalho integrado, ainda que a gente saiba que existem várias outras situações, vários outros fatores contextuais, né, inclusive de possibilidades oferecidas pela gestão municipal, enfim, pelas condições de trabalho na atenção básica, mas essa questão de ter já uma abertura e uma sensibilização para um trabalho integrado, ela é muito importante para promover essa colaboração entre os profissionais, né? Porque essa relação ela demanda uma capacidade das equipes em compartilhar e pactuar ações e responsabilidades, né? Então a gente precisa pensar em estratégias para transformar o modelo de atenção que a gente tem, que está tradicionalmente focado nessa questão dos encaminhamentos, né? E lidar com a falta de serviços especializados. A gente sabe que em muitos municípios os profissionais do NASF são os únicos profissionais, né, daquela categoria profissional disponíveis no SUS. Então, muitas vezes isso também faz com que eles precisem assumir, né, outras responsabilidades, né, e isso vai dificultando esse trabalho integrado, né, pensando que a gente hoje está falando de trabalho em equipe, né. Ações que promovam a singularização na análise e na execução de intervenções clínicas e sanitárias são importantes para que a gente possa lidar, então, com essas dificuldades, né?
E a gente deve pensar nessa organização de processo de trabalho buscando um certo grau de equilíbrio entre as dimensões do apoio matricial. E aí, aqui está um grau de equilíbrio entre as dimensões com ponto de interrogação, porque esse grau de equilíbrio ele pode ser variável. Para algumas realidades, a gente às vezes pode precisar, ou em alguns momentos, a gente às vezes pode precisar atuar mais numa lógica focada na dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial, em outras mais na dimensão assistencial, né, do apoio matricial, sempre buscando perceber qual a necessidade que se coloca ali para aquela população, para aquele território e para aquelas equipes, né? Mas pensando que as duas dimensões são importantes para que a gente possa alcançar os resultados esperados pelo NASF, né? Espaços de apoio institucional e compartilhamento horizontalizado para articulação entre essas equipes também podem ser estratégias que ajudem a efetivar esse trabalho mais integrado entre o NASF e as equipes apoiadas. E aí a gente entra um pouquinho mais a fundo nesse tema do trabalho em equipe. Como que o NASF pode promover um trabalho em equipe hoje, né, no âmbito do SUS, né? A gente trouxe sobre 3 aspectos a possibilidade do NASF trabalhar em equipe. Um é o trabalho em equipe com as equipes apoiadas, né? Então, como que o NASF pode, a partir da sua lógica de atuação, em conjunto com as equipes de saúde da família, trabalhar no sentido de fortalecer esse trabalho mais interdisciplinar e mais integrado junto com as equipes apoiadas. Uma outra possibilidade de trabalho em equipe que a gente levanta é o trabalho em equipe NASF, né? Então, esses profissionais do NASF, eles podem de alguma forma também se articular, né, pensando no território que eles têm ampliado, né, a partir do território das equipes que eles apoiam, que o NASF apoia, e trabalhar de uma maneira integrada em equipe entre o NASF. E há também uma terceira possibilidade de o NASF promover um trabalho mais integrado com outros pontos de atenção, né? Então, como que o NASF pode contribuir para que a atenção básica também trabalhe de uma maneira menos fragmentada com outros serviços de saúde necessários, né, para a garantia da integralidade do cuidado dos usuários que são atendidos no SUS. Então, a primeira questão é a gente pensar no trabalho integrado do NASF com as equipes apoiadas. Eu trouxe uma charge para a gente dar uma olhada, que fala, que é da Mafalda, né, do Quino, que fala por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende. É muito simples, Suzanita. Quando você entra no cinema, no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos é a mesma coisa. Como que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Então, a relação do NASF com a equipe de saúde da família, ela parte um pouco desse contexto, né? Quando o NASF foi implantado, a equipe de saúde da família já tinha um processo de trabalho estruturado, né? Já tinha as suas funções, já tinha o seu modo de operar um pouco estruturado. E o NASF surge com uma proposta diferenciada, né? Então, existem diferentes lógicas de atuação entre o NASF e a equipe de saúde da família. A equipe de saúde da família, ela é pressionada por uma grande demanda por atendimentos, né? Então, para tocar os atendimentos que se fazem necessários na atenção básica, que são cotidianamente necessários na atenção básica. E a lógica do NASF prioriza um pouco mais a discussão, a pactuação, né? O fazer em conjunto em alguns momentos, né? E isso demanda disponibilidade e tempo dos envolvidos, né? Esse descompasso entre uma lógica de atuação e a outra pode gerar alguns conflitos e resistências para o trabalho colaborativo, né? Então, a gente tem que compreender esse contexto e atuar no sentido de ajustar as possibilidades de cada equipe para que o trabalho integrado possa se efetivar. E aí, como falei, ajustes nas ações nos processos de trabalho de ambas as equipes são necessárias para promover esse trabalho integrado, né? Então, o NASF ele não pode também chegar com uma nova lógica de atuação e exigir que a equipe de saúde da família se adapte àquela nova lógica de atuação sem considerar que existe toda uma necessidade, né, ou todo um outro contexto que aquela equipe precisa dar conta, né? Então, esse ajuste entre as equipes é muito importante para que a relação realmente se estabeleça de uma forma mais horizontalizada e mais integrada, né? E
Isso deve ajudar a romper com a ambiguidade prática do NASF, né, em que ao mesmo tempo que ele é visto como uma potência para a atenção básica, para qualificar o trabalho interdisciplinar e para promover a integralidade, muitas vezes ele tem sido agente de conservação da fragmentação do trabalho, né, que é aquilo que a gente já falou, assim. Muitas vezes o que acontece é a repetição do modelo ambulatorial. A equipe de saúde da família encaminha os usuários, o NASF atende, né, mudando só o locus de atuação, saindo da média complexidade e indo para a atenção básica, né, sem uma integração, sem uma devolutiva dos casos para a equipe de saúde da família, muitas vezes com o NASF se transformando na referência pelo cuidado para aqueles usuários, né. Então, a gente precisa melhorar esse grau de comunicação e de integração entre as equipes para que, de fato, esse trabalho integrado entre NASF e equipe de saúde da família possa se efetivar. Para essa integração e esse compartilhamento, né, promovendo um trabalho entre equipes, em equipe, entre NASF e saúde da família, é importante que a gente trabalhe buscando a existência de espaços regulares de encontro com todos os profissionais do NASF, né, o que não significa todos os profissionais do NASF juntos, ao mesmo tempo com as equipes de saúde da família, mas que de alguma forma cada profissional do NASF garanta um espaço de encontro com a equipe, né, que a gente rompa também com a questão do compartilhamento profissional dependente, né, ou seja, pode ser que numa equipe NASF o psicólogo está sensibilizado para trabalhar nessa nova lógica integrada, mas o assistente social não, e aí isso acaba, né, fazendo com que apenas o psicólogo trabalhe numa lógica menos fragmentada. Isso tem que ser um modelo de equipe. Isso também acontece com as equipes de saúde da família, né? Existem muitas vezes, na realidade, das equipes que o NASF apoia, uma equipe que está mais aberta para o trabalho integrado e a outra que foca a relação mais na questão mesmo do encaminhamento. Então, é preciso que a gente trabalhe no sentido de que essa integração não seja profissional dependente, mas seja o mesmo modelo de atuação do NASF e das equipes que ele apoia. Um desafio também é a pré-determinação do plano terapêutico pelas equipes de saúde da família e barreiras impostas pelo próprio NASF para pensar em outras estratégias de cuidado, né? Então, a gente precisa abrir as possibilidades de atuação quando a gente trabalha numa lógica mais integrada entre essas duas equipes, para que a gente pense em melhores estratégias para oferecer o cuidado para os usuários. A sobrecarga também em relação ao número de equipes, unidades básicas de saúde vinculadas, pode ser um desafio para um trabalho mais integrado, né, entre o NASF e as equipes apoiadas, né, e aí é importante uma discussão local, uma discussão com a gestão também, para poder trabalhar com essa questão, né. Por outro lado, potencialidades que a gente pode levantar, como já foi falado, a flexibilidade e abertura para compartilhar interesses e ações, né? Então, de ambas as equipes, sempre lembrar que para um trabalho integrado entre NASF e equipes de saúde da família, para um trabalho entre essas equipes, em equipe, a gente tem aí dois lados envolvidos. Então, a gente precisa que os dois lados tenham essa flexibilidade e essa abertura, né? Uma relação. Então, a gente vê isso como um primeiro passo para que a gente consiga trabalhar no sentido de romper com esse modelo de atenção mais fragmentado, né? O NASF adotar uma postura acolhedora às solicitações da equipe, então aquela questão de não trabalhar com barreiras impostas, né, de não atendimento de alguma situação ou de não realização de alguma ação pelo NASF, né, e que exista proximidade entre as equipes para compartilhar tanto diagnósticos, então o NASF contribuindo com as equipes de saúde da família na definição de diagnósticos e para o aumento da devolutiva de casos. Então, a ideia é que o NASF não se transforme na referência pelo cuidado. A equipe de saúde da família tem esse papel na atenção básica. Então, como que o NASF, depois de realizadas as intervenções pactuadas com a equipe de saúde da família, pode retornar para essa equipe o que foi realizado e repensar com essa equipe novas estratégias de atuação. A pactuação é um ponto que é bastante importante, que pode ajudar bastante nesse processo do trabalho integrado entre o NASF e as equipes apoiadas, né? Então, a gente pode pensar em mecanismos de compartilhamento e devolutiva dos casos para as equipes de saúde da família, quais são os critérios, os parâmetros, os fluxos, né, de acesso ao NASF, como que esse usuário vai chegar até o NASF, vai ser através de um grupo, vai ser através de um atendimento individual.
em que casos, né, quais os casos são discutidos antes, que casos não precisam ser discutidos, mas depois são devolvidos. Então, pensar nessa lógica de organização entre o NASF e as equipes de saúde da família. Realização de ações compartilhadas, né? Que tipos de ações a equipe de saúde da família pode fazer com o NASF? As ações compartilhadas têm um potencial muito grande para a educação permanente das equipes, então um atendimento conjunto entre o NASF e o enfermeiro, o médico, o dentista, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde. E esse atendimento conjunto ele deve ajudar muito no aumento da capacidade da própria equipe em atuar em outras situações semelhantes ou parecidas, né? Então, são ações que devem promover bastante a educação permanente da equipe. E a pactuação dos espaços de encontro, né? Como que a gente vai conversar, como que a gente vai pactuar, como que a gente vai avaliar quando que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai ver se o que a gente está fazendo está surtindo resultado, como que a gente vai repensar em outras estratégias. Esses espaços de encontro, eles devem ser legitimados pela gestão local, né? Ter uma ocorrência periódica e regular, e assim como deve ser ofertado por todos os profissionais do NASF, deve prioritariamente envolver todos os membros da equipe de saúde da família, né? Então, o apoio oferecido pelo NASF é para todos os membros da equipe de saúde da família. As pactuações podem envolver tanto a prática clínica quanto a prática sanitária das equipes, né? Muitas vezes o que a gente vê é que elas estão mais focadas na prática clínica, né? Então, a prática sanitária, como que o NASF pode apoiar na atuação sobre o território do que as equipes de saúde da família em que as equipes de saúde da família estão inseridas. Como que o NASF pode atuar em questões de promoção e prevenção, né? Promoção da saúde e prevenção de doenças. Como que o NASF pode contribuir no planejamento em saúde. Então, essa prática sanitária, muitas vezes, ela não é trabalhada, né, na relação entre NASF e equipe de saúde da família, e pode ser um potencial também para qualificar o cuidado que é oferecido na atenção básica. E essas pactuações também podem estar envolvidas tanto com as ações específicas do NASF, que estão relacionadas com a dimensão assistencial, quanto com as ações técnico-pedagógicas de educação permanente. O que a gente observa também é que muitas vezes as pactuações elas estão mais relacionadas também com as ações assistenciais, mais voltadas para a prática clínica, e que as pactuações e a realização de ações técnico-pedagógicas elas são mais incipientes. Quais seriam as possibilidades, né, em relação às ações assistenciais? A gente verificou em uma pesquisa, por exemplo, que foi realizada no ano passado, avaliando resultados do NASF aqui na região de saúde da Grande Florianópolis, que as ações assistenciais elas têm um potencial muito grande para ampliar as estratégias terapêuticas da atenção básica e reduzir a carga de trabalho das equipes apoiadas, né? Foi dado um destaque muito forte para os grupos desenvolvidos pelo NASF, né, que ajudaram, inclusive, a diminuir a utilização de outros recursos como medicamentos, né? E também foi colocado que a proximidade do NASF, né, incluído na atenção básica e não mais na média complexidade ou na alta complexidade, né, onde esses profissionais eles estavam inseridos anteriormente, fortalece a capacidade da equipe de saúde da família em oferecer um cuidado longitudinal. Porque quando ocorre esse trabalho mais integrado entre essas equipes, quando a equipe de saúde da família tem uma devolutiva dos casos, ela consegue acompanhar, né, as intervenções e os resultados na própria atenção básica. Então, isso facilita para que ela tenha essa capacidade de oferecer um cuidado mais longitudinal para os seus usuários. As ações assistenciais do NASF, então, para isso, elas demandam pactuação com flexibilização de critérios entre as equipes, né? Aumentam as ofertas terapêuticas da atenção básica, tem também uma função reguladora do próprio NASF, então em muitas situações, por exemplo, contribuem para evitar encaminhamentos desnecessários da atenção básica para os outros pontos de atenção. Então, por exemplo, uma ação do fisioterapeuta pode contribuir para evitar que encaminhamentos desnecessários sejam realizados por serviço especializado, né? Devem promover maior devolutiva dos casos para as equipes. Então, a partir do momento que a gente pactuou uma forma de atuação, e o NASF, por exemplo, vai atender individualmente aquele indivíduo, aquele usuário, como que esse caso retorna para a equipe, né? Então, essa devolutiva dos casos ela deve ser fortalecida e promove um comprometimento e a corresponsabilização pelo cuidado.
Uma outra questão que também pode ser trabalhada nesse trabalho entre NASF e equipes de saúde da família mais integrado é aumentar a capacidade das próprias equipes de saúde da família em desenvolver ações assistenciais que anteriormente ela não realizava, né? Ainda que a gente verifique ainda baixa influência do NASF para isso. Então, ainda há poucos instrumentos, poucos mecanismos, né, de efetivação para aumentar a capacidade das próprias equipes em lidar, em realizar ações que antes não realizava, né? A gente tem, para isso, um trabalho focado na lógica do encaminhamento e a baixa disponibilidade do NASF das equipes, né? E a possibilidade de ter horários protegidos para o trabalho conjunto para desenvolver essa capacidade no manejo autônomo dos casos das equipes. A mudança também na conduta das equipes de saúde da família em situações clínicas simples ou muito prevalentes também pode ser uma forma de um resultado do trabalho integrado entre NASF e equipe de saúde da família, né? Para que isso aconteça, é importante efetivar discussões de casos, a participação do NASF em reuniões de equipe de saúde da família, a realização de ações conjuntas. Então, por exemplo, no caso do nutricionista, o sobrepeso, que é uma situação que é muito comum na atenção básica, né? Atender em conjunto algumas pessoas com sobrepeso, e nisso a própria equipe ela já pode ir atuando no sentido de definir novas estratégias, né? Para implementar antes de pactuar ações específicas do NASF, por exemplo. E a disponibilização de materiais técnicos às equipes também pode ajudar a melhorar a capacidade das equipes em lidar em situações simples ou muito prevalentes. Situações imediatas ou imprevistas também, né, como aquelas que muitas vezes se apresentam em situações de acolhimento ou de triagem dos usuários, né, tem um foco muito grande na questão da saúde mental, né, usuários às vezes em crise, como que o NASF pode atuar no sentido de melhorar a capacidade das equipes em lidar com essas situações, né, seja na própria intervenção com o usuário, seja qualificando o entendimento dos encaminhamentos nas redes de atenção à saúde, né. A gente coloca disponibilidades profissionais do NASF para auxiliar à distância presencialmente como um fator importante para ampliar a capacidade das equipes nessas questões, né, e também a realização de atendimentos em conjunto, que é o mecanismo de educação permanente. Então, em relação à atuação clínica das equipes, o trabalho integrado, trabalho em equipe entre equipes e entre NASF e saúde da família, exige disponibilidade de ambas as equipes, né? E um olhar para o NASF não como primeira ou única opção terapêutica, mas como um parceiro para definir quais as melhores intervenções para aquele usuário, né? E estabelecimento de mecanismos próximos, de contato próximo, como reuniões periódicas, né, formas de atendimento em conjunto, enfim, que é diferente de a gente apenas encaminhar aquele usuário para o NASF. Uma outra possibilidade também do trabalho integrado entre NASF e equipes apoiadas é a gente melhorar a gestão compartilhada dos casos entre essas equipes, né? Isso melhora com pactuação e proximidade na atenção básica e com uma qualificação da devolutiva às equipes de referência, né? Essa devolutiva ela pode ser feita presencialmente em reuniões, por exemplo, sendo indicado nesse caso para os casos mais difíceis, mais complexos, né? Mas pode também ser feito pelo uso de um prontuário compartilhado, por exemplo, né? Então, nas situações mais simples, um bom relato no prontuário pode ajudar a própria equipe já a compreender as intervenções que foram realizadas, os novos encaminhamentos, enfim. Então, a gente pode trabalhar com essas duas possibilidades. A atuação sanitária, como eu falei para vocês, né, pensar na contribuição do NASF nesse trabalho em equipe para ampliar a atuação sanitária, ela tem sido menos recorrente, né, tem sido mais incipiente, né, mas a gente vê que o NASF também pode trabalhar, quando a gente pensa no trabalho integrado, para melhorar essas questões junto com a equipe de saúde da família, né. A gente destaca que o NASF, principalmente aqueles que apoiam o maior número de equipes, tem uma capacidade de interlocução maior entre diferentes unidades básicas de saúde e pode, inclusive, contribuir para o compartilhamento de experiências diferentes que a gente tem na rede de atenção, né? O que a gente percebeu nessa pesquisa que eu falei para vocês, foi realizada no ano passado, é que o menor número de equipes apoiadas
acaba ajudando o NASF, né, a se apropriar mais do território e se integrar mais nas ações de planejamento da equipe, né? Acaba trabalhando numa lógica mais de equipe ampliada. Então, também pensar como que as equipes do NASF, que possuem mais equipes de saúde da família apoiadas, poderiam trabalhar nesse sentido. E aí, para finalizar essa questão da forma de trabalho entre equipe em equipe com a saúde da família, né, do NASF com a saúde da família, a gente coloca aqui uma reflexão de que, apesar de grandes desafios que a gente tem para mudar o modelo de atenção, né, a gente pode pensar em estratégias, em mecanismos, né, de médio e longo prazo que ajudem um pouco a romper com essa lógica do encaminhamento, né, que promovam um trabalho mais integrado, maior corresponsabilização pelo cuidado, né, no sentido de que a gente fortaleça, então, a capacidade dessas equipes em trabalhar para um atendimento mais integral e resolutivo. Aqui eu trago para vocês uma discussão inicial de uma outra forma, de uma outra possibilidade, né, de o NASF trabalhar a partir da ótica do trabalho em equipe, que é trabalhar em equipe NASF, entre os profissionais do NASF em equipe, né? A gente tem, digamos ali, um certo território que é responsabilidade de cada equipe de saúde da família apoiada, e a gente pode considerar que o NASF, por exemplo, ele tem um território integrado, que dá conta de todos os territórios apoiados por todas as equipes que estão vinculadas ao NASF, né? Então, ele pode ter um olhar ampliado para esse território integrado, né? Ele pode olhar e ver, por exemplo, que existem demandas em comum entre esse território, né? Existem muitos casos, por exemplo, de pessoas com diabetes descompensado, né? E como que o NASF pode pensar em estratégias que promovam uma melhora dessa situação nesse território integrado? Ele pode trabalhar questões de educação permanente com todas ou a maioria das equipes daquele território, enfim. Ele pode ter um olhar diferenciado, né? E, inclusive, pode pensar numa sala de situação do NASF, né? Levantando pontos epidemiológicos que sejam importantes dele acompanhar. Para isso, uma agenda integrada entre os profissionais é importante, né? Para que possam de alguma forma, ter esse contato, fazer essa discussão, pensar em estratégias, avaliar as intervenções, né? O planejamento e o monitoramento das ações e resultados também é muito importante para saber se essa é uma ação custo-efetiva, se vale a pena trabalhar nessa lógica, ou se as ações que a gente está pensando e realizando naquele território realmente são as ações corretas que a gente deve realizar, né? Para atingir o resultado que a gente espera. Uma outra questão que pode ser discutida nesse trabalho em equipe NASF são as pactuações, os parâmetros, né, para a atuação do NASF no município ou naquela equipe, enfim. E para que se efetive, então, esse trabalho em equipe NASF, é importante a colaboração entre os profissionais de apoio e a compreensão de todos esses profissionais de uma nova lógica de atuar que possibilite esse trabalho em equipe, né? A efetivação de reuniões periódicas entre equipe NASF e o suporte da gestão também, compreendendo a importância desse trabalho em equipe e oferecendo condições para que ele se efetive. E, por fim, uma terceira possibilidade de a gente pensar o trabalho em equipe NASF, que seria um trabalho integrado com outros serviços de saúde, com outros pontos de atenção, né? Com outros pontos de atenção, com outros serviços também, não só de saúde, mas também intersetoriais, né? Então, o NASF, ele tem uma capacidade de interlocução na rede de atenção à saúde com outros setores muito forte, né? Geralmente, ele tem um maior trânsito entre essas redes, né? Esses serviços, do que a própria equipe de saúde da família. Então, ele pode contribuir para a integração da atenção básica, né? A esses pontos de atenção e a esses serviços, também ajudando na implantação de projetos terapêuticos, né? Muitas vezes, essa relação, ela é profissional e às vezes até pessoal, né? Daquela categoria profissional que conhece, o profissional daquela categoria profissional que conhece o profissional de outro serviço, e isso ajuda também na interlocução. Então, essas formas diferentes de contato podem ajudar na definição de estratégias, no pensar fluxos que melhorem a atenção entre os diferentes serviços, né? E, além disso, ele também pode ajudar no esclarecimento também com a equipe de saúde da família dos fluxos da rede. Muitas vezes ele tem informações mais precisas de como se dá esse fluxo entre os diferentes serviços, né? E isso pode ajudar na definição de estratégias,
triagem, na definição dos casos que vão ser encaminhados para outros serviços de atenção. Inclusive, ajudando também a diminuir encaminhamentos que possam ser desnecessários para outros serviços e possam ser de casos que possam ser trabalhados na própria atenção básica. Então, uma terceira possibilidade de a gente pensar o trabalho em equipe NASF seria o trabalho integrado com outros serviços e outros pontos de atenção em saúde. É isso, pessoal. Eu agradeço. E aí agora a gente vai entrar na questão das perguntas e respostas. Bebedouro pergunta sobre o projeto terapêutico singular, se ele tem que ser feito pela ESF e o NASF é apenas convidado, ou nos do NASF podemos começar a fazer o PTS. Então, o projeto terapêutico singular é uma ferramenta para que a gente possa desenvolver a lógica do apoio matricial e o trabalho integrado com as equipes, né? O ideal é que ele seja feito em conjunto com a equipe de saúde da família, porque se a gente pensar na lógica de que a equipe de saúde da família é que coordena o cuidado, né, se apenas o NASF acabar trabalhando o projeto terapêutico singular, a gente tem o NASF assumindo um papel de coordenação do cuidado no lugar da equipe de saúde da família. Então, o ideal seria que pudesse ser integrado, né, e isso não significa que tudo precisa ser feito em conjunto. Com certeza, em alguns momentos, vocês vão definir estratégias num projeto terapêutico singular que vão ser executadas só pela equipe de saúde da família, outras só pelo NASF, né? Mas esse processo de planejamento daquele projeto terapêutico, ele deve envolver também a equipe de saúde da família. Porque a gente tem essa lógica de que o NASF ele não é referência para o cuidado dessa população, a referência é a equipe de saúde da família, né? Então, é aquela equipe que vai estar mais disponível para aquele usuário, né? Que vai estar mais acessível para aquele usuário no cuidado da atenção básica, né? Então, o recomendado é que ele ocorra de uma maneira integrada entre as duas equipes. A Brusque pergunta como o NASF pode auxiliar em casos do usuário com problemas de consumo excessivo do álcool. O ideal é que vocês possam compartilhar essa questão com a equipe de saúde da família, né? Especificamente em relação ao tratamento das pessoas que usam álcool, provavelmente vocês vão pensar em diferentes estratégias em conjunto, né? Considerando também a rede que vocês têm aí local para o atendimento desse usuário, né? Por exemplo, o projeto terapêutico singular, que foi a pergunta anterior, ele pode ajudar a definir para cada usuário qual as melhores intervenções que vão ser realizadas, né? Existe uma gama de possibilidades que vocês podem trabalhar dependendo da realidade de vocês, né? Em alguns momentos, por exemplo, vocês podem lançar a mão da dimensão assistencial, em outras a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial. A dimensão assistencial, no caso de um usuário em uso de álcool, por exemplo, em alguns momentos podem ser feitos atendimentos individuais do assistente social, do psicólogo, em outros atendimento em conjunto desses profissionais ou de outros envolvidos aí com cuidado farmacêutico, por exemplo, entre a equipe de saúde da família e o NASF. Vocês podem pensar em visitas domiciliares, na articulação ali com outros pontos de atenção que ofereçam cuidado aí na região de vocês para esse usuário, né? Ou de outros serviços intersetoriais. Então, a forma como vai se dar essa atenção a esse usuário vai depender muito da capacidade que vocês têm de articulação em rede e das ações que vocês podem implementar junto com a equipe de saúde da família. A Brusque pergunta como o NASF... Água Doce. Água Doce pergunta, quer saber em qual momento deve ser feita a devolutiva às ESF. Então, a devolutiva ela é feita geralmente depois de um atendimento ou de uma outra ação específica do NASF, né? E aí vocês podem pensar em diferentes estratégias. Duas possibilidades são as reuniões de equipe ou reuniões de discussão de caso entre NASF e equipe de saúde da família, né? Geralmente a gente indica que essa devolutiva presencial, ela seja mais voltada para os casos mais difíceis ou mais complexos, porque a gente sabe que nem toda devolutiva vai poder ser feita verbalmente, né? Porque geralmente existe um grande número de usuários acompanhados pelos profissionais do NASF e isso demandaria muito tempo, né, para que toda a devolutiva fosse presencial. Então, casos mais difíceis, mais complexos, essa devolutiva mais presencial. E o próprio prontuário, se vocês conseguem compartilhar o prontuário do usuário
com a equipe de saúde da família, o próprio prontuário pode servir como uma forma de devolutiva. Então, se a gente, como profissional do NASF, consegue fazer ali um relato bem feito, né, do atendimento realizado, enfim, a gente consegue já dar uma devolutiva pelo prontuário. Então, vocês conseguem usar essas duas estratégias, pelo menos, para poder fazer essa devolutiva dos casos das equipes apoiadas. Brasília, perguntei como fazer o trabalho sem a cooperação da gestão, né? Quando as reuniões de equipe são interrompidas para que alguém da equipe vá atender algum paciente, né, à porta. E que a gestão, no caso, compreende que o trabalho é atendimento e a reunião seria algo sem importância. Como eles podem lidar com a situação? Essa é uma situação que é bem difícil de lidar, assim, né? Porque a gente precisa do apoio da gestão para poder ter esses espaços reservados na agenda, né? Esses espaços protegidos que a gente fala, para realizar um trabalho mais integrado. Acredito que uma boa discussão entre equipe e a conversa com a gestão possa ajudar nesse sentido, né? Porque a gente também não tem um parâmetro estabelecido que obrigatoriamente, né, exija que tenha tanto tempo de reunião ou não. Então, não existe como cobrar isso de uma gestão, mas a gente pode trabalhar no sentido de tentar sensibilizar essa gestão da importância desse trabalho integrado, né? Mostrando, por exemplo, que ele pode oferecer resultados melhores, né, para a saúde da população. Então, não necessariamente tocar a demanda, só atender os casos que são encaminhados pelo NASF vão surtir melhores resultados sanitários do que se a gente pensar em outras estratégias, né? Por exemplo, se a gente fortalece a equipe de saúde da família para que ela atue em situações simples ou mais comuns no território, isso pode fazer com que diminua o número de encaminhamentos para o NASF, diminua o número de encaminhamentos para outros serviços especializados. Isso pode ser um resultado que vocês podem mostrar para a gestão para sensibilizar para a importância desses espaços, né? Então, acho que a estratégia passa muito pela capacidade da equipe em mostrar os resultados que essa forma de atuação mais integrada podem surtir ou já estão surtindo aí na realidade de vocês, né? Para que esses espaços possam ser mais reservados e mais protegidos na agenda de vocês. Iraquara. Qual seria a verdadeira função do NASF na atenção básica de saúde? Né? Qual a importância do NASF no sistema de integração entre demais setores, educação e economia, por exemplo? Existe algum projeto específico para essa integração? Eu desconheço um projeto específico de integração entre o NASF com outros setores, né? O que a gente tem se o NASF faz parte da atenção básica e na atenção básica a intersetorialidade, por exemplo, né, que é o trabalho com outros setores, é um dos princípios, uma das diretrizes do SUS, o NASF ele tem que atuar nessa lógica também, né? Então, da mesma forma que a equipe de saúde da família, o NASF tem essa prerrogativa, né? O trabalho intersetorial com outros serviços, outros setores, de outros setores, ele pode ajudar na questão da melhoria da qualidade da atenção para esses usuários, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do Programa Saúde na Escola, que é uma articulação que a gente tem já instituída pelo Ministério da Saúde e da Educação, né, uma articulação intersetorial, onde a equipe de saúde da família e o NASF devem atuar para melhorar a saúde da população escolar. Qualquer outra pergunta? A primeira? Que eles pedem em resumo, né? Qual seria a verdadeira função do NASF na atenção básica à saúde? O NASF, na atenção básica, ele é uma equipe de apoio para a equipe de saúde da família, né? Então, ele deve atuar no sentido de ampliar a capacidade da atenção básica em oferecer ações que respondam às necessidades e às demandas de saúde daquele território, daquela população que é atendida. Mas ele tem uma função diferenciada da equipe de saúde da família. Enquanto a equipe de saúde da família é a referência para o cuidado, né? Então é a primeira, digamos assim, a primeira porta de acesso da população na atenção básica, o NASF ele apoia essa equipe para que esses resultados melhores, né, sejam alcançados na atenção básica. Então, para isso, ele pode tanto abrir mão de ações assistenciais, então uma determinada situação, ele pactua com a equipe que vai fazer um grupo específico, né? Um grupo, por exemplo, de alimentação saudável pelo nutricionista, ou que vai atender aquela pessoa individualmente, ou vai fazer uma visita domiciliar, pactuando com a equipe essas intervenções, né? E
discutindo esses resultados depois para redefinir outras intervenções. E ele pode também atuar no sentido de ampliar a capacidade da própria equipe de saúde da família em atuar em algumas situações, né? Como foi falado durante a web, as situações que são simples ou muito comuns para aquela equipe, em situações inesperadas, como que o NASF pode contribuir para que a equipe de saúde da família resolva melhor, né? E nesse caso, daí, geralmente, ele vai usar a dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial, discussão de temas, atendimentos em conjunto, que de alguma forma contribuam para que a equipe amplie a sua própria capacidade, a sua autonomia para resolver essas situações. Enquanto isso, eu faço a pergunta de Brusque. Na agenda integrada, é possível marcar uma hora com o NASF durante o atendimento na unidade para discussão de casos? Pelo que eu entendi, vocês estão perguntando se a equipe de saúde da família pode reservar uma hora de atendimento com o NASF, é isso, né? Se for isso, é uma pactuação local, né, com a gestão local. Em muitos municípios isso acontece. A equipe de saúde da família reserva um tempo na agenda, um turno, uma hora, né, dependendo da necessidade local, e pactua com o NASF o atendimento em conjunto. É, inclusive, uma forma recomendada de educação permanente, né? Então, de contribuir para que a equipe também, em outras situações semelhantes, similares, consiga lidar com aquela situação. Então, é possível, mas isso depende de uma pactuação local, com a gestão, com a coordenação da unidade de saúde, né? E depende dessa integração, né, entre NASF e equipe de saúde da família para reservar aquele espaço, aquele tempo para vocês estarem em conjunto. Mas é uma ação que é importante, né, e que pode contribuir para qualificar o cuidado do usuário. O pessoal de Fraiburgo aqui mandou a pergunta novamente. Então, para ter o apoio do NASF, precisa passar primeiro pela atenção básica? Seria isso? Tá. Os encaminhamentos que a gente recebe de outros pontos de atenção, por exemplo, o encaminhamento do hospital ou o encaminhamento da média complexidade para o NASF, o ideal é que vocês tenham alguma forma, um critério, né, pactuado com a equipe de saúde da família para definir como receber esses encaminhamentos, né? Sempre tomando cuidado para que o NASF não assuma responsabilidade isolada por aquele caso, né? Então, existem em algumas realidades, alguns municípios, o NASF pactua alguns critérios clínicos. Olha, nessas situações eu posso atender, né? Então a gente já agenda, por exemplo, para o NASF, mas de alguma forma eu vou ter uma devolutiva para a equipe. Eu não vou ficar com aquele caso como profissional do NASF comigo sem que a equipe saiba o que está acontecendo. Então eu posso fazer um atendimento individual, por exemplo, inicial, e numa reunião de discussão de casos, por exemplo, eu vou repassar para a equipe o que aconteceu e a gente vai definir ali o que fazer dali em diante, né? Em outras situações, esses encaminhamentos acabam sendo direcionados para as equipes de saúde da família, que são a referência, e a partir daí se discute o caso com o NASF. Então, isso vai depender muito de uma realidade local, né, de uma organização local, mas sempre independente dessa organização, pensando que o NASF não é referência para o cuidado. Mesmo que ele acolha esse encaminhamento inicialmente, ele precisa ter uma forma de devolutiva desse caso para a equipe, né? E a equipe ela tem que se responsabilizar junto com o NASF por aquele caso. Tá? Então, acho que esse é o ponto principal. Como que a gente se organiza para garantir uma atenção em tempo oportuno, de qualidade para esse usuário que está vindo de um outro serviço, né? Sem que o NASF seja o responsável único e exclusivo por aquele atendimento, mas que ele compartilhe com a equipe, então ele vai ter um trabalho integrado com essa equipe para aquele acompanhamento. E quem vai se responsabilizar por esse acompanhamento ao longo do tempo, né, pela coordenação desse cuidado, é a equipe de saúde da família, com o apoio do NASF. Balneário Pissarras, qual seria a estratégia para o atendimento individualizado e resolutivo na atenção básica da demanda reprimida à média complexidade? Tá, vamos pensar. Vocês estão perguntando do NASF? Acho que eu não consegui entender bem, vamos ver. Vou perguntar para vocês e aí vocês respondem aí para o Djalma me ajudar. Vocês perguntam dos casos que são atendidos na atenção básica e vocês identificam a necessidade de ir para a média complexidade sem a existência de um serviço de referência? Seria nessa situação?
Porque os casos, a demanda reprimida, por exemplo, para as categorias do NASF na atenção básica, a gente pode trabalhar de diferentes formas, né? Então, digamos que a gente implantou um NASF hoje, e lá tem 200 encaminhamentos para nutrição, por exemplo. Como que a gente pode trabalhar com esses encaminhamentos? A gente pode olhar esses encaminhamentos, ver quais são com os ACS, quais são os usuários que ainda estão necessitando daquele atendimento, sentar com a equipe de saúde da família, definir critérios prioritários para o atendimento pelo NASF, né? Quais as situações prioritárias, quais os casos que a própria equipe pode atender com o apoio do NASF, quais os casos que podem ir para um grupo, enfim. A gente pode, a partir dali, olhar com um rol de ações o que fazer com aqueles encaminhamentos, né? Agora, se já são encaminhamentos que vocês, ou situações, casos que vocês atenderam na atenção básica, identificaram que precisa ir para uma média complexidade, para um serviço de referência, né, aí vai depender da realidade local. Qual é o acesso que vocês têm a esse serviço de referência? Se existe um serviço especializado para encaminhar esse usuário, né, e há uma demanda reprimida muito grande, vocês podem, por exemplo, agendar uma conversa com esse serviço especializado, tentar com esse serviço especializado pensar em estratégias para trabalhar essa demanda reprimida, né? Há a possibilidade, por exemplo, da oferta de um grupo por esse serviço especializado, com critérios definidos, né? Ao invés de a gente esperar apenas por atendimento individual, que às vezes leva mais tempo, há a possibilidade de essa equipe especializada oferecer algum suporte para as equipes de saúde da família, para o NASF, né, e para a equipe de saúde da família, para que eles possam tentar resolver algumas situações na própria atenção básica. Então, aí vocês vão poder trabalhar nessa integração com outros pontos de atenção. Acho que eles falavam com relação, eles complementaram aqui, dos profissionais do NASF assumirem o cuidado do usuário na atenção básica. Aí eles colocam aqui que mas o NASF também tem o compromisso de realizar o acompanhamento e tratamento no território junto à ESF. Sim, que é parte da dimensão assistencial do apoio matricial, né? Eu respondi, será a pergunta deles, porque eu acabei respondendo as duas coisas. Vamos ver. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem no chat que daí a gente complementa. São Miguel do Oeste, no caso de um número de ESF ultrapassar a capacidade do NASF tipo 1, como lidar com a unidade que fica desassistida? Isso é uma pactuação que vocês precisam fazer com a gestão local, assim, né? Porque isso vai depender muito de como é feita a orientação municipal, né? O ideal é que o NASF ele tenha o número máximo de equipes que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, né? Então, essa questão ela precisa ser discutida com a gestão local para vocês definirem qual é a estratégia para oferecer apoio para aquela unidade básica ou para aquelas equipes que excedem o número recomendado pelo Ministério da Saúde. Fraiburgo, quais são os profissionais do NASF? O psicólogo pode ir até a escola contribuindo numa ação junto à ESF? Então, são de 13, 14, 15 categorias que podem compor o NASF, né? Eu não vou lembrar para vocês exatamente todas as que podem compor, mas existem categorias de especialistas médicos, como pediatra, geriatra, né? Ginecologista, e existem profissionais das outras categorias que podem também compor o NASF. Terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim. Existem mais de 10 categorias ou profissionais, incluindo os especialistas médicos, que podem compor a equipe do NASF. O profissional psicólogo pode também trabalhar, né, nessa articulação com a escola, né? Então, se existe uma necessidade de apoio, né, pela equipe de saúde da família, desse profissional no âmbito escolar, ele pode trabalhar sim no sentido de realizar algumas ações para melhorar a saúde dos escolares, né? É importante que essa pactuação seja feita sempre com a equipe de saúde da família e, de preferência, que pelo menos algumas ações sejam realizadas em conjunto, né? Para que a equipe de saúde da família também participe dessa articulação com a escola. Aí Brasília diz que segue todo o caderno 39 do Ministério da Saúde para montar a agenda, mas eles têm encontrado dificuldade de mudança de paradigmas nas equipes, conseguindo mudar conceitos, principalmente médicos. Aí eles dizem que fazem muitas discussões, porém sem grandes mudanças, né? Um comentário, um relato aí deles. A gente sabe que
a mudança do modelo de atenção é bem difícil mesmo, né? Mesmo com todo o esforço dos profissionais do NASF, que compreendem essa importância, às vezes com muito esforço também dos profissionais das equipes de saúde da família que compreendem essa importância, é difícil mudar o modelo de atenção, né? Que já está arraigado há muito tempo e que a gente sabe também que muitas vezes estruturalmente existe uma demanda muito grande para um determinado número de profissionais, mas acho que o que vale é isso que vocês estão falando, começar a implementar estratégias, ver aquelas equipes em que essas estratégias funcionam de uma maneira, né, mais fortalecida, trabalhar bastante com as equipes e ir mostrando aos poucos aos outros profissionais, às outras equipes, que uma outra lógica de atuação é possível e que pode surtir resultados mais efetivos do que apenas o atendimento individualizado, né? Acho que o legal é já começar com esse processo, né? Mas a gente sabe, na web a gente também trouxe a compreensão de que essas dificuldades, elas existem e elas precisam mesmo, a gente precisa de muita criatividade, né, para conseguir transpassar essas dificuldades. Aí Brusque pergunta, o que fazer quando durante a demanda já conhecido o caso pela ESF, o NASF reluta em fazer atendimento individual para apoio daquele caso, dizendo que só faz consulta compartilhada, sendo que o mesmo já é conhecido pela equipe e queremos uma avaliação de um outro profissional para então discutir em equipe a resolução do problema avaliado. Tá. Então, é isso que a gente conversou ao longo da apresentação, né? Essas dificuldades, essas barreiras impostas pelo NASF, elas não ajudam a pensar nas melhores estratégias para oferecer um cuidado integral para os usuários, né? Então, toda a orientação, o caderno 39, por exemplo, do Ministério da Saúde, caderno de atenção básica que o pessoal de Brasília falou, traz que o apoio matricial ele é conformado por duas dimensões, a assistencial e a técnico-pedagógica. Então, existe um orientativo, né, para que essas equipes trabalhem nessas duas dimensões, né? Quando a gente diz que apenas atendimento compartilhado é feito, por exemplo, a gente está fechando a oferta do NASF só na dimensão técnico-pedagógica. Então, é importante conversar com esse profissional, com essa equipe, buscar a mediação, por exemplo, da gestão, se for o caso, né? Para que ele compreenda que o atendimento individual, em algumas situações, ele é importante, ele é necessário, né? Principalmente em situações como a equipe de Brusque trouxe, né? A equipe de Brusque trouxe de que já foram feitas outras estratégias pela equipe de saúde da família e ela não está conseguindo lidar com aquela situação. Então, essa oferta específica do NASF pode contribuir bastante para um novo olhar e talvez pensar em estratégias que para a equipe não surgiram anteriormente, né? Acho que buscar uma mediação, se há uma barreira imposta muito forte, né, que dificulta a equipe acessar a dimensão assistencial do apoio matricial, buscar uma mediação da gestão local pode ajudar nesse caso, né? Aí Rio do Sul. Sobre o financiamento do NASF, o município pode usar os servidores já lotados para o NASF ou se tem obrigatoriamente que fazer processo seletivo ou concurso para contratar profissionais exclusivos para o NASF? Eu não tenho certeza dessa resposta. Até onde eu tenho conhecimento, ele poderia fazer uma seleção dos profissionais que já têm inseridos na Secretaria de Saúde, tá? Mas acho que seria importante buscar o apoio da Gerência de Atenção Básica do Estado para poder ter uma confirmação se é isso mesmo, tá bom? Então, pessoal, eu me coloco à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. O pessoal do Telesaúde tem o meu contato. Só queria reforçar que é importante que a gente tenha perseverança, né, nessa mudança de modelo de atuação, buscando trabalhar na lógica em equipe, né, seja com as equipes de saúde da família, seja entre os profissionais do NASF ou com outros pontos de atenção. E que isso é uma luta cotidiana mesmo, né? A gente tem um modelo de atenção muito fortalecido hoje, que é um modelo que foca mais no cuidado fragmentado mesmo. Então, que apesar de todas as dificuldades, que a gente persevere e que a gente tenha criatividade para pensar em possibilidades de atuação que promovam um trabalho mais integrado. É isso.